Um usuário do canal chamado Paul Guitar, eu não sei o nome dele, desculpe não poder mencionar, se você puder, por favor, se apresente para que a gente possa te conhecer um pouco melhor, mas o nome do usuário era esse, Paul Guitar. Ele fez um comentário bastante interessante sobre um assunto ligado à obra para violão de Villa-Lobos, é sobre o uso do dedo mindinho. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu sou Luciano Moraes e esse é o canal Conversa de Violonista. A gente tem aqui 3 vídeos por semana para abordar questões relacionadas ao mundo do violão para estudantes, pesquisadores e amadores, né, no bom sentido da palavra, pessoas que gostam desse instrumento, se interessam por ele e gostariam de saber um pouquinho mais a respeito do nosso instrumento, com alguma opinião crítica especializada, tá? O que o Paul Guitar coloca é o seguinte: o Villa-Lobos ele sempre falou, a gente encontra isso em cartas, a gente encontra isso em anedotas que contam a respeito dele, da música dele e da visão que ele tinha a respeito do violão, a respeito do uso do dedo mindinho da mão direita. Todo mundo sabe que o violão a gente usa só 4 dedos de cada mão para tocar, né? Dedo 1, 2, 3 e 4 da mão esquerda, polegar, indicador médio e anular para a mão direita. O mindinho fica de fora do uso da técnica tradicional do violão, né? Mas o Villa-Lobos é interessante que a gente tem uma carta escrita pelo Villa-Lobos a respeito do encontro dele com Andrés Segovia. E a gente tem também uma carta do Andrés Segovia a respeito do mesmo encontro dele com o Villa-Lobos. E as cartas são completamente diferentes, parece que estão falando de eventos opostos, assim, ou assim, um não encontrou com o outro daquele jeito naquele lugar, né? Elas relatam circunstâncias absolutamente diferentes. É divertidíssimo ler as 2 cartas e comparar o que o Segovia viu do encontro com o Villa-Lobos e o que Villa-Lobos viu do encontro com o Segovia. Mas uma das coisas interessantes que o Villa-Lobos fala na carta é que Segovia era um violonista que não usava o dedo mindinho da mão direita. E Villa-Lobos escreve assim: pois eu peguei o violão, sentei, toquei com o dedo mindinho e acabei com a festa. Com a festa, como bom carioca que era. E Segovia dá uma opinião bastante diferente. Segovia escreve na carta assim: eu o vi tocar, né, emprestei o violão para que ele pudesse tocar, mas infelizmente a falta de prática tornou os movimentos de Villa-Lobos canhestros. Quer dizer, Villa-Lobos estava se avaliando de uma maneira, Segovia avaliou o Villa-Lobos de uma outra forma completamente diferente. É interessante a gente dar algum crédito ao Segovia porque, assim, ninguém é de ferro e as pessoas não fazem tudo, né? Se Villa-Lobos era um compositor, pianista, violoncelista, agitador cultural, trabalhava muito assim com essa parte de organizar recitais, organizar eventos musicais, e era também um pedagogo, por mais que fosse discutível a sua especialidade na área da pedagogia, mas ele deu contribuições importantes, era sinal de que se preocupava com essa área. Não era de se esperar que ele fosse um violonista virtuoso em 1924. Parece que ele chegou a tocar muito bem ainda nos primeiros anos do século XX, como chorão, né? Temos relatos de que ele tocava choro muito bem e ele colocava elementos de música moderna nesses choros que ele tocava. A galera das rodas de choro, quando viu o Villa-Lobos chegando com um violão, já dizia assim: ih, lá vem um violão clássico. Quer dizer, ele tinha uma técnica diferente, ele usava elementos da linguagem da música erudita, vamos dizer assim, que eram alheios à prática do choro, né? Era um cara muito inventivo, né? Um sujeito que devia ter uma cabeça assim, extraordinariamente criativa. Seria de se esperar que ele imaginasse mesmo essa questão, né? Se a gente usa o dedo mindinho no piano, por que não usar no violão, né? De fato, assim, mesmo nas suas obras da juventude, se você pegar, por exemplo, uma peça como a Suíte Popular Brasileira, a gente vai ter lá o finalzinho da peça, tá, a seção B. Procure, vocês que têm a partitura da Suíte Popular Brasileira, procure a seção B, ela vai começar com essa sequência aqui. Desculpe a afinação do violão, enfim, mas esse primeiro acorde... Tô até tendo dificuldade para tocar porque eu não tomei a decisão em relação ao dedilhado. Sol, Fá natural, Si natural, Ré, Lá. Percebam que são 5 notas. E é impossível usar aqui o polegar duplo, que é um recurso que a gente usa muito em obras do Villa-Lobos, né? Usar o polegar deslizando por 2 cordas para que toque as 2 ao mesmo tempo ou com uma ligeira defasagem, né? Nesse caso é impossível usar porque as 2 primeiras cordas não são vizinhas, então é um acorde que a gente tem que tocar a sexta, a quarta, a terceira, a segunda e a primeira. Como fazer isto, né? É evidente que Villa-Lobos tem em mente aqui o uso do dedo mindinho. E como
vocês podem perceber, eu nunca treinei para tocar com mindinho. É um dedo fraco, tá? É um dedo pequeno, é um dedo que não tem musculatura. O meu mindinho ele não tem a musculatura necessária para tirar um som consistente, né, desse ataque. Então o que eu faço? O acorde sairia normalmente assim, se fosse tocado com a técnica com 5 dedos. Eu posso tocar. Se o meu polegar for ágil o suficiente, tá? Eu posso fazer com que esse acorde soe arpejado sem que soe atrasado. Uma outra possibilidade é jogar um indicador lá para baixo, no momento de tocar o que seria a nota tocada pelo mindinho, né? Então, que é a solução mais interessante que eu acho. Né? Por que eu acho a mais interessante? Porque o polegar tem um som muito característico, um som muito pesado. Eu prefiro deixar esse som para o baixo. Se eu usar o polegar no Fá, esse Fá fica gritando demais, fica muito destacado. Tá? Na valsa choro ainda, na mesma suíte popular brasileira, nós temos aquela passagem. Mesma coisa, mesma situação. Um baixo, um tenor na quarta corda, não são cordas vizinhas, eu não posso usar o polegar duplo, eu tenho que saltar com o polegar, tem uma corda entre as duas notas que o polegar deveria tocar. Né? Mas eu tenho essa possibilidade, tanto de fazer um salto bem rápido com o polegar, tocando pesado a primeira corda, o som de baixo, levíssimo essa quarta corda. A Mariana Piloto comentou, né, uma pedra e uma borboletinha, né, o polegar precisa ter essa dupla personalidade, né, tocar leve a nota que tem que soar leve, tocar pesada a nota que tem que soar pesada. Né? Eu posso tocar essa corda assim, ou posso também jogar o indicador lá para baixo no momento de atacar o mizinho. Outras passagens assim que eu me lembre, não sei se a gavota choro também tem. Isso aqui, para mim, é muito evidente que ele quer o acorde de quatro notas. A outra nota viria na primeira corda. Então eu tenho sexta, quarta, terceira, segunda, primeira. Essa nota na primeira corda deveria ser tocada com o mindinho. Então eu teria... Para uma pessoa que está acostumada a trabalhar arpejos com 5 dedos, isso é bastante fácil de fazer. E o último exemplo, que eu acho que é o mais matador de todos, é o próprio arpejo do estudo número 1 de Villa-Lobos. Normalmente a gente toca assim: polegar indicador, polegar indicador, polegar de novo, médio, indicador, anular, médio, anular, indicador, médio, polegar. Talvez o Villa-Lobos não imaginasse o polegar na quarta corda. Talvez ele tenha pensado esse dedilhado assim. Mindinho na primeira corda, Si com anular. Agora sim. Esse dedilhado tira um pouco da sobrecarga do polegar e poderia manter a mão direita inteira equilibrada. Seria um estudo interessante para a gente introduzir, vamos dizer assim, uma prática do dedo mínimo da mão direita. Não sei, vamos conversar, né? Mas aqui, de cabeça, sem precisar pesquisar muito, eu já consigo encontrar todos esses exemplos para vocês de trechos da obra do Villa-Lobos em que ele parece claramente ter pensado no uso do mindinho da mão direita. O que eu acho disso? Bom, eu toquei essas peças várias vezes em palco e nunca precisei usar o mindinho da mão direita. Quer dizer, a técnica moderna do violão, que compreende o uso do polegar, indicador e médio anular, ela realmente, do jeito que a coisa está organizada hoje, né, assim, depois de Miguel Leubé, depois de Maria Luísa Anido, depois de Tárrega, depois de Preste Lagoa, do duo Preste Lagoa, do Alexandre Lagoa, depois de Frederico Zigante, depois de tanta gente, a gente consegue se virar muito bem com esses 4 dedos, sem ser necessário o treino e a prática do dedo mindinho, tá? O concerto para violão e orquestra de Villa-Lobos também tem uma passagem na sua cadência que é um arpejo rápido pensado para ser tocado com o mindinho na mão direita. Mas todos esses trechos, todas essas situações, a falta do mindinho é contornável. Quer dizer, o Villa-Lobos ele nunca conseguiu provar de fato que o mindinho é indispensável. É muito importante a gente ter isso em mente.
Alguns violonistas da atualidade, eu consigo pensar de cabeça já, Paulo Bellinati e Everton Gleeden, que usam o mindinho, usaram o mindinho, não sei se o Everton hoje com certeza, mas o Bellinati, ele trabalhava com o mindinho da mão direita ostensivamente, inclusive fazia alguns acordes pensados de propósito, de 5 notas, por exemplo, esse acorde aqui. Estou tentando tocar, né? Para se ouvir o Lá, né? Provavelmente ele escreveria alguma coisa assim com os acordes em bloco, para não ter que deixar dúvidas ao violonista em relação à necessidade do uso do mindinho. Eu acho que essa é uma questão ergonômica, tá? Esse livrinho aqui, O Pensamento Vivo, de Heitor Villa-Lobos, é um livro que eu tenho há muitos anos, tadinho, tá gasto pra caramba. Um livro feito basicamente de frases e discursos do Villa-Lobos e algumas fotos. Dá uma olhada no grau do dedo do Villa-Lobos. Percebe aí que nós temos aqui o dedo indicador, depois o médio, anular. Não, se você olhar bem de perto a foto, você vai ver que nós temos aqui o indicador escondido aqui no meio. Aqui não está dando para ver aí porque está meio sombreado. Mas este dedo aqui com o anelzão, ó, é o mindinho. O Villa-Lobos tinha um dedão no mindinho. O dedo mindinho dele realmente era uma coisa colossal, né? Aqui no catálogo de Villa-Lobos, que foi publicado ainda na gestão do Turíbio Santos, né? A gente pode ver também aqui numa folha de autógrafo, né, como que o cara tinha um mindinho grosso e comprido. Aqui a gente pode ver inclusive o detalhe das unhas, né, que ele utilizava, deixava as unhas grandes, provavelmente porque aqui nessa época, essa foto deve ter sido tirada nos anos 50, provavelmente, ele cultivava ainda o violão e mantinha as unhas da mão direita bem crescidinhas. Aqui está um mindinho invejável, assim, né? O mindinho do Villa-Lobos realmente era uma coisa absurda. Kazuhito Yamashita, o grande violonista japonês, idiosincrático, controverso e polêmico violonista japonês, também tem um dedo mindinho bastante avantajado. Para essas anatomias, eu imagino que deva ser muito fácil o treino até que o mindinho se naturalize como um dos dedos disponíveis para a técnica violonística. Agora eu vou mostrar para vocês, olha que vergonha a minha mão direita. O dedo mindinho, na maioria das mãos, ele acaba muito abaixo, muito mais abaixo do anular, do que o anular acaba abaixo do médio, do que o indicador acaba abaixo do médio. Percebam que a distância que tem, né? Vou colocar no contraste aqui da camisa cinza, né? A distância que existe do meu indicador para o meu médio e do anular para o médio é muito menor do que a distância que tem entre o mindinho e a ponta do dedo anular. Seria muito difícil trabalhar o timbre desse dedo em relação ao anular e muito mais difícil ainda trabalhar o timbre desse dedo em relação ao médio e em relação ao indicador. Além de tudo isso, quando eu fecho a minha mão na posição de tocar, ao natural, né, se eu deixar o mais orgânico, mais ergonômico possível, percebam que os dedos eles não são alinhados completamente, mas o indicador, o mindinho, ele fica sempre um pouco mais atrás. Olha, eu não sei vocês, assim, claro que todo mundo é livre para pensar o que quiser, mas eu teria muitas dificuldades de desenvolver uma técnica de mão direita que incluísse o uso do mindinho. Nunca me preocupei com isso, porque todas as situações em que supostamente o uso do dedo mindinho seria essencial, eu consegui contornar numa boa, sem o menor problema. Vamos tentar nos lembrar aqui que Fernando Sor, o grande músico do período clássico, usava uma técnica de 3 dedos apenas. Ele usava o polegar, o indicador e o médio. O anular era usado como uma exceção. Ele diz isso claramente no seu tratado de 1830, que está publicado pelo Guilherme de Camargo. Já falei dessa tradução comentada aqui várias vezes. Fernando Sor tinha no anular um dedo tão assim, de exceção quanto hoje é o nosso dedo mindinho, né? Para não falar dos grandes cravistas do período barroco para trás, que utilizavam, assim, eles tocavam aquelas coisas. Se vocês forem ouvir as sonatas de Scarlatti, vocês vão ver que ali se trata de uma produção virtuosística, mas o Scarlatti não usava o polegar. A técnica do cravo, antes de Bach, era só com os 4 dedos, o indicador, médio, anular e mindinho, não se usava o polegar. Por uma razão muito parecida com essa que eu acabei de dar, que o mindinho não chega até a linha paralela dos dedos para que se possa usar. Enquanto todos os dedos estão curvos, meu mindinho tem que estar meio esticado. Isso poderia gerar uma tensão nesse grupo de tendões, que talvez me causasse muito mais prejuízos do que vantagens. Essa é a razão pela qual realmente eu nunca me preocupei em usar o dedo mindinho da mão direita.
Nicolas Souza Barros, na sua tese de doutorado, afirma que o uso do mindinho é um dos últimos paradigmas técnicos a ser superado pelos violonistas da atualidade. Ele defende o seu uso, mas com alguma parcimônia, como bom acadêmico que é, ele coloca todos os prós e contras, e ele chega a mencionar uma questão interessante, que é do mindinho sempre ficar um pouco alto em relação aos outros dedos, como se ele estivesse querendo acionar a musculatura flexora do indicador médio anular. Explico. Tensor, flexor. O dedo só volta para o lugar de descanso porque tem uma musculatura aqui puxando esses dedos, puxando, né, o dedo para cima. E assim que a gente para de fazer o trabalho de fechar, a força, vamos dizer assim, da musculatura flexora prevalece e o dedo volta para a posição de relaxamento. Se não fosse por isso, quando a gente movesse o dedo assim, o dedo ficaria parado, ele não retornaria. Tá? Então, quando a gente relaxa, o dedo volta para a posição de descanso, que é essa. Quando a gente faz isto e relaxa, volta para a posição de descanso, por causa dessa ação antagônica da musculatura tensora e flexora. Quando a gente trabalha com o dedo indicador médio anular e o mindinho fica alto, fica relaxado, ele dá uma equilibrada nesse jogo de tensões e ajuda o anular e o médio, principalmente, a voltarem mais rápido para o seu estado de repouso do que se esse dedo estivesse simplesmente fechando junto. Essa é uma hipótese bastante interessante que o Nicolas levanta na sua tese. Então, assim, é claro que a técnica está sempre em evolução, sempre em desenvolvimento, e novas ideias são interessantes e precisam ser exploradas. Mas existem limites biológicos, tá? Um deles, por exemplo, me preocupa muito, que é o uso do polegar pressionando as cordas aqui no espelho do violão. Alguns violonistas defendem que isso teria que ser uma coisa já definida, porque afinal de contas o piano, sempre o piano, né? Parece que as pessoas veem o piano e acham que a gente tem que fazer a mesma coisa que os pianistas estão fazendo, como se o instrumento tivesse alguma coisa a ver com o instrumento de teclado, né? Mas percebam assim que isso aqui é uma posição que trabalha com um certo sentido de naturalidade, né? Isto aqui não. E isto aqui não é a mesma coisa que um piano. O piano eu toco com a mão assim, ó, relaxado. Eu toco com todo o meu aparelho motor numa direção para baixo, né, que é onde eu encontro as teclas. No caso do violão, eu estou trabalhando contra a gravidade, para cima, e com uma torção de pulso e da musculatura aqui do antebraço, que exige um nível de tensão para fazer a pressão nas cordas, enfim, sem esse apoio aqui de trás. Gente, é muito perigoso. É muito arriscado. A mesma coisa para a posição do violoncelo, a gente poderia dizer, né? Eu penso numa pessoa que aprendeu a tocar violão a vida inteira na posição tradicional do violão clássico e de repente inclina o violão totalmente para a vertical e começa a tocar como se fosse um violoncelo. Isso é possível fazer. Paul Galbraith fez. Everton Glidden fez. Mas eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, eles estavam com uma orientação, estavam sendo orientados por professores de técnica de Alexander. Será que as pessoas que estão em casa assistindo esse vídeo têm essa infraestrutura? Será que eles têm a consciência corporal que esses violonistas tinham? Será que eles têm o mesmo processo de busca que esses caras tinham? Será que eles têm um fisioterapeuta de plantão para consultar sempre que for necessário, sempre que sentir alguma dor ou algum desconforto, uma tensão? Então, gente, num vídeo de internet, a única coisa que eu posso recomendar é fiquem quietinhos onde vocês estão e tentem não dar passos maiores que a perna. A técnica atual da mão direita para o violão, ela dá conta de todo o repertório violonístico. Eu afirmo para vocês isso. Não é necessário. Julian Bream não usava o mindinho da mão direita, John Williams não usava o mindinho da mão direita, Segovia não usava o mindinho da mão direita. Não me consta que os irmãos Abreu, nem os irmãos Assad, nem Antigone Gone, nem os grandes violões da atualidade, não me constam que eles usam o dedinho de mão direita. E a técnica deles dá conta de absolutamente todo o repertório, desde a mazurca Choro de Villa-Lobos até o concerto de Aranjuez, ou o concerto do próprio Villa-Lobos para violão e orquestra. Então vamos ficar de boa, tranquilos aí, se as condições permitirem, se vocês tiverem uma assessoria técnica, uma assessoria de fisioterapia, de técnica de Alexandre, e quiserem trabalhar alguma dessas coisas cabulosas assim da técnica do violão, vão em frente, mas é necessário que isso seja feito com um mínimo de assessoria em fisioterapia, porque senão a tentativa de dar saltos maiores que a perna pode causar estragos. Se eu tiver um aluno presencial que tiver vontade de fazer isso, eu vou orientar, eu vou ajudar e vou prestar atenção, mas ali eu posso pegar na mão desse aluno, eu posso sentir onde é que estão as tensões. Eu estou numa relação que é muito mais próxima, muito mais pessoal, através de um vídeo de internet. É impossível monitorar essa transição técnica, né, do uso de 4 dedos de mão direita para o uso de 5 dedos de mão direita. Tudo bem? Paul, espero que você tenha gostado, tá? Esse vídeo eu fiz especialmente para você, porque às vezes as pessoas colocam
questões ou perguntas que eles acham que são muito simples, mas elas desdobram, como vocês podem ver, né, questões muito complexas. Eu tenho certeza que vai surgir outras dúvidas em relação a este vídeo, como por exemplo a postura de Fernando Sor em relação ao uso do anular, né, que é uma coisa bastante polêmica. Às vezes as peças de Sor dão um trabalho de tocar até com 4 dedos, pois o Sor só usava 3, que coisa incrível isso. E é isso, acho que é uma dúvida séria, tá? E é uma dúvida que a gente tem que remeter aos arpistas também, tá? Porque os arpistas também não usam o mindinho, é muito interessante isso. Ou usam com muita parcimônia, com muita exceção. Tem uma carta também de Villa-Lobos que comenta a composição do seu concerto para harpa e orquestra, para o grande virtuoso Zabaleta, que era um espanhol também. E o Villa-Lobos ele falou para o Zabaleta, eu uso o mindinho, nós não temos o mindinho para pô-lo no nariz, né? E eu não sei, me consta que o Zabaleta não usava também o mindinho e conseguiu tocar o concerto de harpa sem a necessidade de empregar esse dedo, tá? É isso, gente. Muito obrigado então pela audiência de todos vocês. O canal tem crescido a um ritmo bastante interessante para canais de informação especializada. E eu quero agradecer o pessoal que tem participado com elogios, críticas, comentários e sugestões. Na próxima semana a gente vai seguir com os vídeos tanto práticos quanto teóricos a respeito do violão. Um abraço para vocês e até o próximo Conversa de Violonista.